Algumas histórias devem ser contadas para que possamos aprender algo com elas. Hoje selecionei 4 relatos perturbadores que certamente te deixarão aflito. Histórias inéditas que você deveria ouvir. Me chamo Dom e sou o seu narrador do canal Evocando Medo. Quando eu era adolescente, há uns 20 anos, vivenciei algo que ainda me marca profundamente. Eu e meus pais fomos a um circo que havia chegado à nossa cidade. Onde eu morava, não havia muitas opções de lazer. Então, sempre que surgia uma novidade, fazíamos questão de aproveitar. Se eu soubesse o que aconteceria naquele dia, teria ficado em casa. Pouco antes do show começar, enquanto meus pais já estavam sentados, ouvi um barulho fora da barraca principal. Alguém chamando meu nome. Brian. Ei, Brian. Curioso, pensei que poderia ser algum amigo e fui até uma barraca menor ao lado. Ao chegar lá, vi a figura de um palhaço extremamente perturbador. A figura do palhaço estava parcialmente oculta nas sombras. Sua maquiagem horrível, com um sorriso mais de dor do que de alegria, e seus olhos escuros pareciam olhar diretamente para minha alma. Meu coração começou a bater mais rápido, mas a curiosidade me impediu de fugir. Brian, quer ver um truque de mágica? Perguntou com uma voz doce e ameaçadora. Hesitei, mas a fascinação pelo desconhecido me fez dar um passo à frente. Ele mostrou um maço de cartas, embaralhou lentamente e pediu que eu escolhesse uma. Peguei uma carta sentindo um calafrio. Algo parecia errado, uma presença maligna no ar. O palhaço riu suavemente, quase rosnando, e pediu que eu devolvesse a carta. Seus olhos não deixavam os meus, criando uma sensação de aprisionamento. De repente, ele ficou sério. Vou te mostrar algo especial, Brian, disse, puxando uma carta do baralho. Para meu choque, era uma foto minha, tirada no mesmo dia, com as mesmas roupas. Comecei a perguntar como, mas ele me interrompeu com uma risada sinistra. Antes que eu pudesse reagir, ele sussurrou no meu ouvido. Você não deveria estar aqui. As luzes piscaram e a atmosfera tornou-se sufocante. A entrada da barraca parecia mais distante do que antes. Algo estava terrivelmente errado e eu estava preso em um pesadelo. Enquanto tentava recuar, meus pés pareciam grudados ao chão. A presença do palhaço era sufocante, e cada movimento seu fazia meu coração bater mais rápido. Ele continuava a rir suavemente, e a cada risada o ar ao meu redor ficava mais pesado. Eu estava preso, incapaz de gritar por ajuda. De repente, as luzes da barraca se apagaram, mergulhando-nos na escuridão. Ouvi o palhaço se movendo, sua respiração irregular, mas não conseguia vê-lo. O medo me paralisava, e algo terrível estava prestes a acontecer. Uma mão fria agarrou meu ombro, fazendo-me soltar um grito abafado. Vamos brincar de esconde-esconde, Brian, sussurrou o palhaço, sua voz fria e cruel. Ele me empurrou para a parte de trás da barraca, onde um buraco escuro no chão se abria. Entre lá e se esconda, ordenou. Meus pés, movidos pelo medo, começaram a se dirigir ao buraco. Descendo, ouvi a voz do palhaço ecoando acima de mim. Logo você verá coisas incríveis. Não queria ir, mas parecia não ter escolha. O buraco era profundo e escuro, e a descida parecia interminável. Quando finalmente alcancei o fundo, encontrei-me em um túnel estreito e úmido, as paredes cobertas de limo. Caminhei pelo túnel, meu coração batendo descontroladamente, sombras dançando à minha volta. A cada passo, ouvia sussurros indistintos e risadas distantes, como se fosse observado por olhos invisíveis. O caminho à frente se dividia em várias direções, cada uma mais escura e assustadora que a outra. Escolhi um e continuei, sentindo algo cada vez mais próximo. De repente, uma luz fraca iluminou o fim do túnel. Corri em direção a ela, esperando encontrar uma saída.
mas dei de cara com uma sala circular, suas paredes cobertas de espelhos. Em cada espelho, o reflexo do palhaço aparecia rindo de mim, seus olhos cheios de maldade. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. As risadas ecoaram ao meu redor, aumentando em intensidade até que me vi cercado por múltiplos reflexos, todos se aproximando lentamente. Cercado pelos reflexos do palhaço, sentia-me encurralado, sem saída. As risadas ecoavam pela sala, cada vez mais altas e sinistras, enquanto os espelhos pareciam se aproximar. Minhas mãos suavam e tremiam, meu coração batendo descontroladamente. Em meio ao pânico, notei que um dos reflexos não se movia como os outros. Esse palhaço mantinha um olhar fixo e frio, seus olhos queimando com uma intensidade sobrenatural. Ele ergueu a mão e apontou diretamente para mim. Sem aviso, o espelho explodiu, espalhando cacos pela sala. No lugar do espelho, uma abertura escura se revelou, uma porta para algo desconhecido. Uma força invisível me empurrou em direção à abertura. Reuni toda a coragem que me restava e atravessei a porta. Com um esforço desesperado, consegui soltar meu braço e correr em direção à saída. O palhaço gritou de raiva e as figuras deformadas começaram a se mover na minha direção. Corri com todas as minhas forças, ignorando a dor e o cansaço, até finalmente alcançar a saída. Saí do túnel e voltei para fora da barraca menor, onde a luz do dia parecia surreal depois da escuridão. O circo continuava como se nada tivesse acontecido, pessoas rindo e se divertindo. Meus pais estavam perto da entrada da barraca principal me procurando. Corri para eles, chorando e tremendo, e implorei para irmos embora. Eles, sem entender o que havia acontecido, concordaram e me levaram para casa. Mesmo depois de todos esses anos, ainda sinto o olhar daquele palhaço me perseguindo, e evito qualquer coisa que me lembre daquele circo maldito. Aquela experiência me marcou para sempre. Por muitos anos evitei falar sobre o que aconteceu naquele dia no circo. Tentei esquecer, mas as memórias continuavam a me atormentar. Os pesadelos eram frequentes, e a risada sinistra do palhaço ecoava na minha mente, principalmente à noite. Com o tempo, tentei entender o que realmente aconteceu. Seria tudo fruto da minha imaginação adolescente? Um delírio causado pelo medo? Ou algo realmente sobrenatural havia ocorrido naquele circo? Nunca encontrei respostas concretas, mas uma coisa era certa: aquilo me mudou profundamente. Aos poucos comecei a compartilhar minha história, na esperança de encontrar alguma paz. Falar sobre o que aconteceu me ajudou a lidar com o trauma e a diminuir a frequência dos pesadelos. Também me fez perceber a importância de enfrentar nossos medos e buscar compreensão, mesmo que as respostas nunca sejam claras. Hoje evito circos e qualquer coisa relacionada a palhaços. O trauma ainda é real, mas não deixo que ele controle minha vida. Uso minha experiência para alertar outros sobre os perigos de seguir cegamente a curiosidade e ignorar nossos instintos de autopreservação. Há lugares e coisas neste mundo que talvez nunca devamos entender completamente. A vida seguiu em frente, mas a marca daquele dia nunca desaparecerá completamente. A figura do palhaço perturbador continua a me assombrar, lembrando-me do quanto somos vulneráveis quando confrontados com o desconhecido. E assim, vivo com a consciência de que alguns pesadelos são mais reais do que gostaríamos de acreditar, esperando que minha história sirva de aviso para outros. Oi, Dom. Eu sou o Fábio e gostaria de te contar minha história. Trabalhava em tempo integral e tinha uma filha pequena para cuidar. Minha mulher havia falecido no parto dela há 6 anos. Meu trabalho exigia muito de mim, e eu precisava deixar minha filha com alguém nos horários em que ela não estava na escolinha. Decidi contratar uma babá através de um folheto que apareceu embaixo da minha porta uma noite. Marquei um dia na mesma semana para conhecê-la e fazer uma rápida entrevista. Ela tinha boa aparência, o preço era justo e parecia ter experiência com crianças, apesar de ser uma jovem de 23 anos. Está contratada, eu disse. Você pode começar amanhã.
O que eu não sabia era que essa decisão seria uma das que mais me arrependeria na vida. No início, tudo parecia normal. Marina era atenciosa e minha filha gostava dela. As primeiras semanas passaram sem problemas e eu estava aliviado por ter encontrado alguém de confiança. No entanto, comecei a notar algumas mudanças estranhas na minha filha. Ela se tornava mais quieta e introspectiva, algo incomum para uma criança de 6 anos. Uma noite, enquanto dava banho nela, percebi marcas estranhas em seus braços e pernas, pequenos arranhões e hematomas que eu não conseguia explicar. Perguntei a Marina sobre isso e ela disse que minha filha devia ter se machucado brincando. Apesar das explicações, meu instinto dizia que algo estava errado. As semanas passaram e as marcas na pele da minha filha não só continuaram, como pioraram. Decidi instalar uma câmera no quarto dela para ver o que estava acontecendo enquanto eu estava fora. O que vi nas gravações foi aterrorizante. Marina entrava no quarto à noite, acendia velas ao redor da cama e murmurava palavras que eu não conseguia entender. Ela desenhava símbolos estranhos na pele da minha filha, usando um objeto pontiagudo. Desesperado com o que vi nas gravações, confrontei Marina no dia seguinte, exigindo saber o que estava fazendo com minha filha. Para minha surpresa, ela ficou tranquila, quase indiferente, e me disse que estava protegendo a criança. Quando insisti para que explicasse, ela apenas sorriu de forma enigmática e disse que eu não entenderia. Depois desse confronto, mandei Marina sair imediatamente de casa ou chamaria a polícia. Ela concordou e saiu como se nada tivesse acontecido. No entanto, a tensão em casa aumentava. Minha filha começou a ter pesadelos frequentes, acordando no meio da noite gritando e chorando. Ela falava de sombras que a perseguiam e de sussurros que não conseguia entender. Uma noite ouvi um barulho estranho vindo do quarto da minha filha. Corri até lá e encontrei Marina no meio de um ritual ainda mais assustador. Ela provavelmente havia entrado em casa com uma cópia da chave. Ela estava de pé, com um livro antigo nas mãos, murmurando palavras em uma língua desconhecida. Ao meu redor, as velas ardiam com chamas altas e instáveis, e minha filha estava deitada na cama, imóvel, com os olhos abertos e vidrados. Gritei para Marina parar, mas ela não parecia me ouvir. Em um impulso desesperado, avancei e derrubei as velas, rompendo o círculo que ela havia criado ao redor da cama. As chamas se apagaram e a sala ficou mergulhada em escuridão. Marina finalmente parou e me olhou com raiva, seus olhos brilhando em um tom que eu nunca tinha visto antes. Ela disse apenas uma coisa antes de sair do quarto: "Você não sabe com o que está lidando." Depois daquela noite, Marina desapareceu. Quando tentei contatá-la, seu número de telefone simplesmente não existia. Verifiquei os papéis que ela havia me dado, mas todos os seus dados pareciam falsos. Ela simplesmente desapareceu sem deixar rastro, e eu fiquei com a sensação de que aquilo estava longe de acabar. Ainda abalado pelo que havia acontecido, decidi investigar mais sobre a babá. Com a ajuda de um amigo policial, consegui rastrear alguns antecedentes dela. Descobri que Marina havia sido associada a vários relatos de atividades estranhas em outras cidades. As famílias envolvidas contavam histórias similares de crianças com marcas inexplicáveis e comportamentos perturbadores. Parecia que ela era uma bruxa iniciante, usando as crianças como cobaias para seus rituais sombrios. Decidi revisar as gravações mais antigas das câmeras que havia instalado no quarto da minha filha. Ao examinar os vídeos, percebi que os rituais de Marina estavam se tornando cada vez mais intensos. Em um dos vídeos, ela desenhava símbolos complexos ao redor da cama e recitava encantamentos em uma língua arcaica. A cada ritual, minha filha parecia entrar em um estado de transe mais profundo, suas reações ficando cada vez mais preocupantes. Desesperado para proteger minha filha e acabar com a influência da babá, procurei a ajuda de um especialista em ocultismo. Ele me explicou que os símbolos usados por Marina eram de magia negra, projetados para drenar a energia vital da minha filha e transferi-la para si mesma. Ele sugeriu um ritual de purificação para desfazer os danos causados e proteger minha filha de futuras influências. Na noite do ritual de purificação,
Senti uma tensão palpável no ar. O especialista trouxe ervas sagradas, cristais e um antigo livro de feitiços de proteção. Ele começou a cerimônia, acendendo incensos e recitando palavras de poder. Enquanto ele trabalhava, senti uma presença maligna se agitar na casa, como se a própria Marina estivesse resistindo à purificação. De repente, a janela do quarto se abriu com um estrondo, e um vento gelado entrou, apagando as velas. O especialista não se abalou e continuou o ritual, sua voz ficando mais alta e firme. Segurei minha filha nos braços, sentindo o medo aumentar a cada momento. As sombras ao nosso redor começaram a se mover de maneira estranha, mas o especialista persistiu. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a atmosfera na sala começou a mudar. O ar ficou mais leve e as sombras recuaram. O especialista terminou o ritual com uma última invocação e a paz voltou a reinar no quarto. Minha filha relaxou nos meus braços e, pela primeira vez em semanas, parecia tranquila. Embora Marina nunca tenha sido encontrada e o mistério de suas intenções permaneça, o ritual de purificação pareceu ter funcionado. Minha filha gradualmente voltou ao normal, suas noites sem pesadelos e sua alegria de criança restaurada. No entanto, a memória daquela babá maligna e o que ela fez permanecerão comigo para sempre. Um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder onde menos esperamos. Eu me tornei mais cauteloso e vigilante. Aprendi a confiar mais nos meus instintos e a investigar a fundo antes de permitir qualquer pessoa na vida da minha filha. As marcas físicas desapareceram, mas as emocionais ainda exigiam tempo e paciência para cicatrizar. Nunca conseguimos descobrir o paradeiro dela, mas a sensação de que ela ainda estava por aí, praticando seus rituais sombrios, me assombrava. Passei a compartilhar minha história com outros pais, alertando-os sobre os perigos ocultos que podem estar mais perto do que imaginamos. A confiança deve ser conquistada e sempre verificada, especialmente quando se trata do bem-estar de nossos filhos. Hoje, olhando para trás, sei que minha decisão de contratar Marina foi um erro terrível, mas também uma lição valiosa. Algumas experiências nos ensinam de maneiras dolorosas, mas é através dessas provações que encontramos força e sabedoria. Espero que minha história sirva como um aviso para outros pais. Nem tudo que reluz é ouro, e a segurança dos nossos filhos deve ser sempre nossa prioridade máxima. Que possamos sempre proteger aqueles que amamos das sombras que espreitam, mesmo quando elas se escondem atrás de rostos aparentemente inocentes. Se tiver coragem, sinta-se à vontade para ouvir esse meu relato. Meu nome é Marcos e trabalhava como frentista há 1 ano em um posto de gasolina isolado, situado em uma pequena estrada fora da cidade. O movimento era escasso e eu passava a maior parte do tempo sentado assistindo vídeos no celular para passar as horas. As noites eram especialmente tranquilas, com apenas o som distante dos carros passando ocasionalmente. Numa dessas noites, enquanto me acomodava na cadeira de plástico e começava a assistir a um novo vídeo, percebi algo se movendo na estrada. A luz fraca do poste mal iluminava o que quer que fosse, mas aos poucos, a figura de um homem começou a se materializar vindo a pé. Ele caminhava lentamente e logo vi que estava sujo, com roupas rasgadas e um cheiro podre que o vento trazia até mim. Algo naquela figura fazia o ar parecer mais pesado, e eu sabia que essa noite seria diferente de todas as outras. A figura do homem se aproximava cada vez mais, saindo das sombras da estrada mal iluminada. Quando ele chegou ao alcance da luz do poste, pude vê-lo melhor. Seu rosto estava coberto de sujeira e suor, os cabelos emaranhados e suas roupas em farrapos. O cheiro podre que o acompanhava era quase insuportável, uma mistura de decomposição e algo químico que não conseguia identificar. Ele se aproximou da bomba de gasolina onde eu estava e parou a poucos metros de mim. Seus olhos estavam vidrados, mas havia algo de desesperado em seu olhar. Tentando manter a calma, perguntei se ele precisava de ajuda.
"O que você faz aqui?" ele perguntou, a voz rouca e cheia de um medo que parecia contagiante. "Você não sabe. Eles vêm à noite. Sempre vêm à noite." Franzi o senho, confuso. "Quem vem à noite?" perguntei, tentando entender do que ele estava falando. Mas o homem parecia cada vez mais agitado, murmurando palavras desconexas sobre sombras, gritos e algo que ele chamava de os devoradores. De repente, ele agarrou meu braço com uma força surpreendente, seus olhos fixos nos meus. "Você precisa sair daqui. Eles já me encontraram, e agora vão encontrar você também." O homem soltou meu braço de repente, como se tivesse percebido algo alarmante. Ele começou a olhar ao redor, seus olhos se movendo rapidamente pelas sombras. "Você não entende", ele murmurou. "Eles podem estar em qualquer lugar nas sombras esperando." Meu coração começou a bater mais rápido, uma sensação de medo crescendo dentro de mim. A estrada estava deserta e o silêncio da noite parecia agora ameaçador. Tentei manter a calma, mas a inquietação do homem estava começando a me afetar. De repente, as luzes do posto piscaram, lançando sombras dançantes sobre o asfalto e as bombas de gasolina. O homem recuou, como se tivesse visto algo nas sombras. "Eles estão aqui!" gritou ele, apontando para o vazio. Olhei na direção que ele indicava, mas não vi nada além da escuridão. "Você precisa sair daqui", repetiu o homem, sua voz cheia de pânico. "Eles vêm buscar aqueles que ficam sozinhos." Antes que eu pudesse responder, ele se virou e começou a correr em direção à escuridão, desaparecendo rapidamente de vista. Fiquei parado, o coração batendo forte, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. As luzes do posto continuavam a piscar, e o silêncio agora parecia opressor. De repente, ouvi um som estranho, um farfalhar suave vindo das sombras ao redor. Olhei em todas as direções, mas não consegui ver nada. Decidi que era melhor sair dali. Fui até a pequena loja de conveniência do posto, trancando a porta atrás de mim. Enquanto me preparava para ligar para a polícia, as luzes dentro da loja também começaram a piscar. O medo tomou conta de mim, e percebi que talvez as palavras do homem não fossem apenas delírios de um louco. De dentro da loja ouvi um som que gelou meu sangue. Um murmúrio baixo, quase um sussurro, vindo de todos os lados. Era como se as sombras ao redor estivessem vivas, se aproximando lentamente. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. O murmúrio crescente ao meu redor fez meu coração bater mais rápido. A luz dentro da loja de conveniência piscava incontrolavelmente, lançando sombras por todo o ambiente. Cada sombra parecia se mover, se estender em minha direção. O pavor que senti era paralisante. Decidi que precisava sair dali. Peguei meu celular e tentei ligar para a polícia, mas o sinal estava fraco. A única resposta que consegui foi um ruído estático e distorcido, como se algo estivesse interferindo na ligação. Desesperado, me virei para a porta, mas parei no meio do caminho ao ver uma sombra mais escura e densa do que as outras, formando-se perto da entrada. O murmúrio ficou mais alto, transformando-se em sussurros distintos que repetiam palavras que não conseguia entender. A sombra parecia pulsar, quase como se estivesse respirando. Peguei uma lanterna de emergência do balcão e a liguei, apontando o feixe de luz para a sombra. A luz cortou a escuridão, mas a sombra não desapareceu. Ao invés disso, pareceu se solidificar, ganhando uma forma quase humana. "Saia daqui!" gritei, tentando me convencer de que poderia enfrentar aquilo. Mas a sombra apenas se moveu para mais perto, os sussurros tornando-se um coro de vozes abafadas e ameaçadoras. De repente senti uma dor aguda no braço, como se algo invisível tivesse me cortado. Olhei e vi marcas vermelhas surgindo na minha pele, como se garras invisíveis estivessem me arranhando. Gritei de dor e medo, recuando até bater na parede. Com a lanterna ainda na mão, movi o feixe de luz freneticamente pela loja, tentando afastar as sombras que pareciam me cercar. Percebi que a única saída era correr para fora, para a estrada aberta. Respirando fundo, juntei toda a coragem que me restava e me lancei em direção à porta. Ao atravessar a porta, senti uma pressão esmagadora ao meu redor.
como se a própria escuridão tentasse me segurar. Corri o mais rápido que pude, sentindo as sombras quase tocando minha pele, os sussurros ensurdecedores nos meus ouvidos. A luz fraca da estrada era meu único guia, um fio de esperança no meio da noite opressora. Corri até minhas pernas queimarem de cansaço, até que finalmente alcancei a estrada principal. As luzes dos postes pareciam mais brilhantes ali, e o murmúrio das sombras começou a diminuir. Olhei para trás e vi que as sombras haviam recuado, ficando nas bordas da luz. Tremendo e ofegante, continuei correndo até encontrar uma pequena loja aberta, onde consegui finalmente ligar para a polícia. Expliquei o que tinha acontecido, mas sabia que a história soava absurda. Quando os policiais chegaram, me levaram de volta ao posto para investigar, mas não encontraram nada além do meu celular caído no chão e marcas de arranhões na porta da loja. As sombras e os murmúrios haviam desaparecido, deixando apenas o silêncio da noite. Mesmo depois da chegada da polícia e da investigação, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite no posto de gasolina. Os policiais ficaram céticos, sugerindo que talvez eu estivesse cansado ou que tivesse imaginado tudo. Mas as marcas nos meus braços e a sensação de pavor eram reais demais para serem apenas fruto da minha imaginação. Os dias que se seguiram foram difíceis. Voltar ao trabalho no posto de gasolina parecia impensável, então pedi demissão. Encontrei outro emprego na cidade, longe das estradas isoladas e das sombras que pareciam ter vida própria. No entanto, as memórias daquela noite nunca me deixaram. De vez em quando ouvia rumores de caminhoneiros e moradores locais sobre avistamentos estranhos na estrada onde o posto estava localizado. Histórias de figuras sombrias e sussurros misteriosos se espalhavam, aumentando minha convicção de que o que vi era real. A ideia de que o homem que encontrei naquela noite poderia ter sido uma vítima anterior dessas sombras me assombrava. Ele sabia dos perigos, mas ninguém sabia de onde ele vinha ou o que realmente aconteceu com ele. Minha vida mudou drasticamente. Desenvolvi um medo do escuro que antes não existia. Certifiquei-me de que minha casa estivesse sempre bem iluminada e evitava sair à noite a todo custo. Aprendi a aceitar que algumas perguntas nunca teriam respostas e que o medo, por mais irracional que parecesse, podia ser um sinal de alerta para perigos que não conseguimos ver. E embora nunca tenha retornado àquela estrada ou ao posto de gasolina, a lembrança daquela noite permanece viva em minha mente. Não sei se o homem que encontrei naquela noite estava vivo ou morto, ou se ele era algo além disso. Tudo o que sei é que ele me avisou de um perigo real, e por isso sou grato. Sua advertência pode ter salvado minha vida, e agora, sempre que ouço o vento à noite, lembro-me de seu olhar desesperado e das palavras que ele murmurou. Você precisa sair daqui. E eu saí. Olá, amigos. O que irei contar aconteceu há 15 anos. Eu estava no meu último ano da escola, um garoto recluso que preferia os quadrinhos à companhia dos colegas. Era um dia típico de inverno, e durante o intervalo, sentei-me em um banco no pátio, mergulhado nas páginas da minha revista favorita. Perdi a noção do tempo, entretido na leitura, até que algo me fez levantar os olhos. Para minha surpresa, o pátio estava vazio. Olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido. O barulho habitual dos alunos correndo e conversando tinha desaparecido, deixando apenas um silêncio inquietante. Não ouvi o sinal tocar e, estranhamente, percebi que estava completamente sozinho na escola. Confuso e um pouco assustado, levantei-me e comecei a caminhar pelo pátio, esperando ver alguém aparecer. O vento frio soprava, fazendo as folhas secas dançarem ao meu redor. Decidi ir até a sala de aula, acreditando que talvez o sinal tivesse tocado e eu não tivesse percebido. Ao entrar no prédio da escola, fui tomado por uma sensação ainda mais estranha. O silêncio era absoluto, como se o prédio estivesse completamente deserto. Andei pelos corredores, passando por salas de aula vazias. Cada porta que abria revelava carteiras arrumadas, mas sem nenhum sinal de vida.
Meu coração começou a bater mais rápido. Verifiquei a biblioteca, o ginásio e até mesmo a cantina, mas não havia ninguém. Nenhum aluno, nenhum professor, nem mesmo o zelador. A escola inteira parecia ter sido abandonada de repente, sem deixar vestígios. Enquanto procurava desesperadamente por qualquer sinal de vida, comecei a ouvir um leve zumbido. Parecia vir de todas as direções, um som baixo e contínuo que aumentava minha inquietação. Tentei ligar para meus pais, mas o telefone estava sem sinal. Era como se eu estivesse preso em uma realidade paralela, um lugar onde o tempo havia parado. Desesperado para encontrar alguém, comecei a vasculhar cada canto da escola. Verifiquei todas as salas, inclusive a sala dos professores e a enfermaria, mas todas estavam vazias. O zumbido, que inicialmente era apenas um incômodo, agora parecia pulsar na minha cabeça cada vez mais alto e penetrante. Cada passo que eu dava ecoava pelos corredores, aumentando a sensação de isolamento. As sombras pareciam se alongar e se mover de maneira estranha, como se algo estivesse observando. Decidi verificar o andar de cima, na esperança de encontrar alguém, mas o silêncio persistia, pesado. Subi as escadas ouvindo o rangido dos degraus sob meus pés e fui até o laboratório de ciências. A porta estava entreaberta e eu a empurrei lentamente. A sala estava completamente escura, exceto por um brilho fraco vindo do fundo. Aproximando-me cautelosamente, vi que a luz vinha de um projetor antigo, ligado, mas sem nenhuma imagem projetada. De repente, ouvi um som suave atrás de mim, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Virei-me rapidamente, mas não vi nada além de sombras. O zumbido aumentou, tornando-se quase insuportável. Senti um calafrio percorrer minha espinha e a sensação de que não estava mais sozinho era inegável. Voltei para o corredor, agora tomado por uma ansiedade esmagadora. Tentei abrir a porta principal da escola, mas estava trancada. Comecei a bater na porta e a gritar por ajuda, mas minha voz parecia ser absorvida pelo silêncio pesado do prédio. Foi então que, no meio do corredor, vi algo que me fez gelar. Uma figura indistinta, de pé, no final do corredor. Estava envolta em sombras, mas seus olhos brilhavam com um tom que eu nunca havia visto antes. A figura não se moveu, mas senti que estava me observando, esperando. Sem saber o que fazer, recuei lentamente, tentando não tirar os olhos da figura. O zumbido agora parecia vir de dentro da minha cabeça, cada vez mais alto. O medo tomou conta de mim, e percebi que precisava sair dali. Mas cada saída parecia bloqueada, como se a escola estivesse viva e determinada a me manter preso. Paralisado pelo medo, continuei a recuar pelo corredor, mantendo meus olhos fixos na figura sombria. Ela permanecia imóvel, mas a sensação de perigo iminente aumentava a cada segundo. O zumbido na minha cabeça era quase ensurdecedor, misturado agora com uma sensação de pressão, como se algo estivesse tentando esmagar meu crânio. Decidi correr. Me virei e corri o mais rápido que pude, minhas passadas ecoando pelos corredores vazios. Não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava me afastar daquela presença. Virei em uma esquina e me deparei com a escada que levava ao porão da escola. Sem pensar, desci correndo. O porão era ainda mais escuro e sombrio. As paredes de concreto nuas e frias refletiam o eco dos meus passos apressados. O zumbido parecia diminuir à medida que eu descia, mas foi substituído por outro som, um sussurro fraco vindo de todas as direções. Meu coração batia descontroladamente enquanto eu avançava, procurando desesperadamente uma saída. De repente, as luzes do porão piscaram, lançando sombras frenéticas nas paredes. No meio do espaço mal iluminado, vi algo que me deixou aterrorizado. Círculos desenhados no chão, com símbolos estranhos e velas derretidas ao redor. No centro de um dos círculos, havia um caderno antigo, aberto, com páginas repletas de anotações em uma língua que eu não conseguia entender. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, ouvi passos lentos e pesados atrás de mim. Virei-me lentamente, temendo o pior. A presença sombria estava lá, parada na entrada do porão, seus olhos brilhando com uma luz fria e intensa.
Senti uma força invisível me puxar para trás, como se o próprio ar estivesse tentando me engolir. Lutei contra a sensação de ser puxado, tentando me afastar dos círculos no chão. A sombra começou a se mover em minha direção, cada passo fazendo o chão tremer levemente. O zumbido voltou com força total, acompanhado pelos sussurros que agora formavam palavras desconexas em minha mente. Em um último esforço desesperado, corri para o fundo do porão, encontrando uma pequena janela. Forcei-a com todas as minhas forças, conseguindo abri-la apenas o suficiente para passar. Me espremi pela abertura estreita, arranhando meus braços e pernas no processo, mas a adrenalina me manteve em movimento. Caí do lado de fora da escola, ofegante e tremendo. Olhei para trás e vi a figura sombria parada na janela, seus olhos ainda fixos em mim. Sem perder mais tempo, corri para casa sem olhar para trás. Cheguei em casa ofegante, com o coração acelerado e a mente em turbilhão. Passei o resto da tarde esperando meus pais chegarem, a ansiedade crescendo a cada minuto. Quando finalmente entraram pela porta, corri para contar o que havia acontecido na escola. Meu pai franziu a testa enquanto ouvia, e minha mãe tentou esconder um sorriso. "Que história é essa, filho? Você deve ter imaginado tudo", disse meu pai, tentando me acalmar. Minha mãe, por sua vez, sugeriu que eu estivesse sob estresse por causa do último ano escolar. Apesar de todas as minhas tentativas de convencê-los, eles não me levaram a sério. Os dias seguintes foram um tormento. Voltar à escola foi uma provação. Cada corredor e sala de aula pareciam esconder sombras e segredos. As pessoas agiam normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia o que tinha visto. Perguntei aos meus colegas se haviam sentido ou visto algo estranho naquele dia, mas todos negaram. A sensação de isolamento aumentava. Fui crescendo e, eventualmente, terminei o ensino médio. Me mudei para outra cidade para cursar a faculdade, tentando deixar aquele incidente para trás. Mas mesmo depois de todos esses anos, a lembrança daquela tarde continua vívida. O medo e a confusão nunca me abandonaram completamente, e eu nunca consegui encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu. Hoje trabalho como escritor, transformando meus medos e experiências em histórias de mistério e terror. Compartilhar minhas histórias ajuda a aliviar o peso daquelas lembranças, mas a dúvida sempre permanece. O que realmente aconteceu naquele dia? Foi uma alucinação, uma brincadeira cruel ou algo sobrenatural que nunca será explicado?